Meus irmãos, bom dia a todos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. É bom estarmos aqui com os irmãos. Queria agradecer muito ao pastor Sávio, sua família. Agradecer ao presbítero Roberto, sua família, pela acolhida. O pastor Sávio tem me dito, você vai ficar na casa de um apartamento de uma família da igreja, eles moram perto da igreja. Eu não imaginava que era tão perto. Na verdade, dá para contar os passos da casa deles para a igreja. E queria agradecer ao conselho da igreja pela oportunidade de estarmos aqui. Eu quero convidá-lo a abrir a Escritura Sagrada, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Essa semana eu fui acometido desde o final da semana anterior, problema na garganta, minha voz não está tão boa, mas nós esperamos em Deus que o Senhor nos conceda graça da gente refletir na palavra do Senhor e pregá-la com fidelidade. Atos 4, do verso 23 ao verso 31, nós vamos fazer uma leitura alternada nesse texto. Quantos acharam, digam amém. Quem não achou, diga misericórdia. Atos 4, 23 a 31. Eu creio que a versão que majoritariamente os irmãos usam é atualizada. Então nós vamos fazer uma leitura alternada, irmãos. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, juntos com o teu povo, te adorando, te servindo, sendo expostos à tua palavra. Esta é a verdade que não pode mentir, a tua palavra. E nós rogamos ao Espírito Santo que tu fales conosco, que estejamos aqui em muito mais que um ajuntamento religioso, mas em um encontro com Deus vivo, que nos abençoe, que nos edifique, que traga glória para o teu nome, que traga expansão para o teu reino. Senhor, nós nos escondemos em ti e rogamos, fala, Senhor, ao nosso coração e derrama o poder do teu Espírito neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria começar com uma pergunta. A pergunta é: você ora? Eu não estou perguntando simplesmente se você ora quando vai fazer as refeições. Eu estou perguntando se você tem uma relação de intimidade com Deus desenvolvida por meio da oração. A segunda pergunta é: por que você ora?
O que lhe leva a orar? Qual a sua motivação? Qual o impulso que lhe conduz a buscar a Deus? Você busca a Deus, antes de tudo, por causa de você? Ou por causa do próprio Deus? O fato é que o avanço de Cristo está intimamente conectado à sua vida de oração. O seu crescimento em fé, em esperança, em amor, a expansão da sua visão espiritual, o seu fortalecimento, a sua maturidade cristã, estão intimamente ligadas à sua vida de oração. Jonathan Edwards, um grande homem de Deus do século XVIII, ele dizia que quando Deus deseja fazer coisas extraordinárias na vida da igreja, o seu desejo é que esse seu ato seja precedido pelas orações extraordinárias do seu povo. Ou seja, ele estava dizendo o seguinte: quando Deus quer abençoar a sua vida, a minha vida, a sua igreja, e Ele deseja fazer isso, mas Ele quer que isso seja precedido pelas orações do seu povo. Quando nós olhamos a história dos grandes avivamentos, eles foram precedidos por oração. Martinho Lutero foi um homem de oração. A história conta que ele orava cerca de 2 horas por dia. E nessa sociedade corrida nossa, a gente fica imaginando. E quando ele tinha um dia muito ocupado, ele não fazia o que alguns de nós talvez façamos. Diminuímos as nossas orações. Ele fazia o contrário. Ele aumentava as suas orações. Porque ele teria um dia muito difícil e ele dizia: eu preciso orar mais para me preparar para esse dia. John Wesley, o pai do metodismo, era um homem que orava, que buscava a Deus. Falava-se que ele buscava a Deus 2 horas todos os dias. O princípio que eu quero pensar com você inicialmente é: eu e você precisamos orar. Eu e você precisamos estreitar a nossa relação com Deus. E eu e você precisamos saber por que oramos. Porque nós podemos orar errado. Tiago capítulo 4 nos fala sobre pessoas que não recebiam porque não pediam. Mas logo depois, o irmão do Senhor Jesus diz que havia pessoas que pediam e não recebiam porque eles pediam mal. Eles não pediam por causa de Deus, eles pediam por causa dele. Eles não pediam para ter prazer em Deus, eles pediam para ter prazer nos seus apetites, nos seus desejos carnais. O texto que nós lemos, ele está em um contexto interessante. A igreja recebe o revestimento de poder em Atos capítulo 2, o Pentecostes acontece, a promessa de Deus de derramar o seu Espírito se cumpre. E Pedro e João, no capítulo 3, vão para uma reunião de oração. Ali está à porta do templo, chamada Formosa, um homem, coxo. E Pedro e João são instrumentos de Deus, e aquele homem é curado pelo Senhor. E Pedro e João entram no templo juntamente com aquele homem, e a reunião de oração se transforma em um culto de pregação. Pedro prega. Autoridades religiosas ficam ressentidas, porque eles anunciavam em Jesus a cura, e eles são presos. Interessante isso, irmãos. Às vezes, a oposição à obra de Deus acontece não apenas em ambientes fora da igreja, mas às vezes a oposição à obra de Deus acontece dentro de ambientes religiosos. Autoridades religiosas se levantam contra Pedro e João, mas na verdade eles estavam fazendo isso contra a obra de Deus, mesmo que não tivessem consciência plena disso, e prendem os apóstolos.
arguem os apóstolos sobre o conteúdo da pregação. Os ameaçam para não anunciarem mais a Jesus Cristo. E depois os soltam. Qual é a primeira coisa que Pedro e João faz quando são soltos? A primeira coisa que eles fazem é buscar a igreja e orar. Às vezes a gente vivencia circunstâncias adversas e a gente faz muitas coisas, mas a gente não ora. A gente se preocupa, a gente se angustia, a gente adquire uma gastrite nervosa, a gente fica ansioso, a gente fica deprimido, a gente não dorme direito, a gente leva sobre si uma carga tremenda, mas a gente não ora. O melhor método de enfrentar as adversidades é a oração. É este meio de graça que Deus concedeu a você. Esse privilégio de você estar conversando com o seu Criador a qualquer momento. Você não precisa agendar, você não precisa perguntar se Deus está ocupado, se Deus tem tempo para você. Você não precisa se preocupar com a fila. Se há uma fila e você tem que esperar na fila. Ontem o pastor Sávio me levou para comer no local, muito chique. Mas o local era tão chique, lá no Shopping Rio Mar, que tinha uma fila. Então a gente chegou e disse, olha, tem 5 pessoas para liberarem as mesas. E aí a gente resolveu comer em outro lugar. Com Deus não tem fila. Com Deus você pode falar com Ele a qualquer momento, a qualquer tempo. E a igreja, ela responde à adversidade com oração. Como é que eu e você devemos responder às provações, às lutas, os problemas que nos assaltam todos os dias? A primeira resposta que nós devemos ter, irmãos, é a resposta da oração. É a resposta de nos colocar na presença do Senhor. E aqueles irmãos, Pedro e João, eles procuram a igreja. E eles vão orar. E essa oração, ela me impressiona. Porque não é uma oração qualquer. Não é aquela oração que a gente sabe o começo, o meio e o fim. Não é aquela oração mecânica, fria, automática, sem vida. Aquela oração que é praxe. É mais do que isso. É uma oração profunda. É uma oração poderosa. É uma oração fincada em verdades eternas. Se você olhar para esse texto e caminhar um pouco comigo nessa passagem, você vai perceber algumas marcas desta oração em resposta à adversidade. Esta oração de uma igreja que está debaixo de sofrimento, mas que é vitoriosa. Esta oração de uma igreja que está sob lutas, mas sabe quem ela é, e antes disso, sabe quem Deus é. Esta oração, irmãos, ela tem algumas marcas. Primeiro, ela é uma oração centrada em Deus. Se você olhar do verso 24 ao verso 28, você percebe como esta oração é centrada em Deus. Nesta oração, a igreja adora. Nesta oração, a igreja expressa a soberania de Deus. Isso reflete a oração que nós conhecemos como oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela não começa com a gente. Ela começa com Deus. Pai Nosso, que estás nos céus. E aqui a igreja vai orar. E ela, antes de tudo, ela adora a Deus. Por quê, irmãos? Porque para orarmos corretamente, nós precisamos do Espírito. Como Paulo diz em Romanos 8, 26 e 27, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. Mas nós precisamos conhecer
a Deus. A gente vai crescer na nossa vida de oração à medida que a gente conhece a Deus. E como nós dissemos, nós não iremos avançar na nossa espiritualidade divorciados de vida de oração. O texto vai mostrar que aqueles irmãos confessam a Deus, logo no verso 24, observe aí na sua Bíblia, como soberano. Essa palavra soberano aqui no texto nos mostra que Deus tem um poder criativo e que Deus tem absoluto controle sobre a criação e sobre os negócios da humanidade. Amados, nós não acreditamos no fatalismo, nós não acreditamos na sorte, nós não acreditamos no acaso. Nós acreditamos em um Deus que tem controle sobre todas as coisas. Em um Deus que escreveu a história. Não apenas a macro história, mas a micro história. Não apenas a história das nações, mas especificamente a minha história e a sua história. É um Deus absolutamente soberano. Há uma autoridade aqui, religiosa, que ameaça a igreja, que tenta parar, silenciar a igreja. Mas aquela comunidade, na sua oração, ela diz, há uma autoridade maior do que o sinédrio. E a autoridade maior do que o sinédrio é de Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis na nossa nação. Dias de escuridão. Dias em que o câncer da corrupção, que é uma realidade na nossa nação há 500 anos, mas ele é exposto. Ele é apresentado nos seus detalhes, nas suas minúcias. E às vezes a gente olha para a realidade do Brasil e diz, Senhor, tenha misericórdia, que contexto difícil. A gente olha para o mundo e percebe os conflitos, a confusão, as relações entre nações se estremecendo. Mas lembre-se, o controle da história não está nas mãos dos governantes. O controle da história está nas mãos do supremo governante, Yahvé. O controle da história não está nas mãos dos governantes, sejam eles em contextos democráticos ou ditatoriais. O controle da história está nas mãos do Altíssimo, aquele que não é sujeito a ninguém, aquele que não é influenciado por nada, aquele que é absolutamente independente, aquele que age como lhe apraz. Note bem, quando às vezes a vida da gente experimenta alguns momentos que a gente diz, Senhor, o que está acontecendo? Parece que as coisas estão saindo dos trilhos. Não estão. Deus continua no trono governando. Amém, irmãos? Ele continua no trono governando. E o texto vai descrevendo esse Deus soberano, mostrando que Ele é o Deus da criação. No verso 24, nos revela o texto que Ele fez. Ele fez o céu, Ele fez a terra, Ele fez o mar, Ele fez tudo o que neles há. Imagine esse Deus. Imagine esse Deus que criou o cosmos, que criou as galáxias, que criou os planetas, que criou todos os seres vivos. Vamos imaginar, irmãos, um Deus que criou tudo. Tudo. Um Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. É esse o Deus que nós cremos. É esse o Deus a quem nós servimos, irmãos. Alguns astrônomos, eles chegam a dizer que se a gente pudesse medir o universo,
o diâmetro do universo, e aí eles colocam um valor aproximado dentro dos seus estudos, 92, 93 bilhões de quilômetros. E aí alguns fazem uma analogia, eles dizem o seguinte: vamos imaginar que você pudesse viajar de um extremo do universo, se nós pudéssemos dizer assim, para outro extremo. E você pudesse fazer essa viagem à velocidade da luz. Lento. 300 mil quilômetros por segundo. Não tem como imaginar isso, né? 300 mil quilômetros por segundo. Isso significa que se você fosse de um extremo para o outro, se nós pudéssemos expressar dessa forma, você iria demorar aí cerca de 93 bilhões de anos para percorrer esse universo. Esse universo reflete a glória de Deus. Esse é o Deus a quem você serve. Quando Lutero estava no ambiente da reforma, e disseram para ele, um enviado do Papa, disse para Lutero: Lutero, você vai ser punido por aquilo que você está pregando. Se você continuar no seu caminho, você será punido e todos os seus seguidores vão lhe abandonar. O que você vai fazer, Lutero, quando isso acontecer? E Lutero respondeu: então, como agora, eu estarei nas mãos de Deus. Eu estarei nas mãos de Deus. Ele é o Deus da criação. Ele é o Deus que se revela. No verso 25 e 26, o texto faz uma referência a uma palavra de Davi no Salmo de número 2, mostrando por que os gentios se enfureciam, porque os reis da terra se levantaram, as autoridades se ajuntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. É um Deus, irmãos. Essa igreja que está orando e conhece a Deus, ela está dizendo: Deus, Tu és aquele que se revela. Tu não és aquele que se esconde para o Teu povo. Tu és aquele que se mostra. Nós não acreditamos, irmãos, no Deus deísta que cria o mundo e se ausenta dele. Nós acreditamos no Deus que se revela através da sua palavra. Aqui nós temos uma oração poderosa, porque era feita a um Deus poderoso. Nós temos uma oração poderosa, porque era feita fincada nas Escrituras. Fincada nas Escrituras. Uma oração que expressa a soberania de Deus. Um Deus que cria, um Deus que se revela, um Deus que é o Deus da história. Versos 28 e 29, observe aí na sua Bíblia. Perceba que a igreja está orando e ela está dizendo que o que está acontecendo, as autoridades se levantarem, não apenas contra a igreja, mas contra Jesus, é o cumprimento de tudo aquilo que a mão e o propósito de Deus predeterminaram. Perceba que a ideia é a ação conjunta das autoridades civis e religiosas contra a igreja é simplesmente a manifestação de um propósito maior de Deus. A história, ela não é cíclica, irmãos. Ela não vai se repetindo indefinidamente. A história é conduzida por um Deus que a planejou. A história é determinada por um Deus que a escreveu. E a despeito do pecado que contamina a história, que maltrata, que mata o homem, no fim, os propósitos de Deus, eles irão se
cumprir. Quando você orar, se lembre disso. Eu não estou orando a um ídolo. Eu estou orando a um Deus que é soberano. Eu não estou orando a uma imagem que a minha mente projetou. Eu estou orando a um Deus que governa, a um Deus que criou todas as coisas, a um Deus que se revela, a um Deus que tem domínio sobre a história, inclusive sobre a história da minha vida. Eu estou orando a um Deus que tem tudo nas suas mãos. E sabe o que vai acontecer? O seu coração e o meu coração não serão dominados pelo desespero. Eles podem até ser afligidos por angústias momentâneas, mas eles não serão tomados pelo desespero permanente, porque nós estamos olhando para um Deus que está nos céus, mas que também está aqui. Um Deus que governa lá, mas que também governa aqui, e que irá conduzir a minha e a sua vida para a glória do nome dEle. Queria correr aqui por causa do tempo, mas se você observar no verso de número 29, aquela oração daquela igreja, ela expressa, ela apresenta de maneira correta as suas necessidades a Deus. É interessante, depois deles exaltarem a Deus por quem Deus é, por aquilo que Deus realiza, depois deles centrarem a sua oração em Deus, eles apresentam a necessidade. Agora, como eles apresentam a necessidade? Porque eles poderiam fazer aquele tipo de oração, que às vezes corações de alguns são tentados a fazer quando são perseguidos. Senhor, faz justiça. Senhor, provoca um AVC, Senhor, um AVC. Morte rápida, Senhor. Certo? Sem muita dor. Senhor, que ele perca o emprego. Senhor, que ele seja envergonhado. Senhor, que essa adversidade simplesmente cesse. Eles não oram assim. Eles não oram para Deus mandar fogo do céu. Eles não oram para Deus destruir os inimigos. Eles não oram para os inimigos serem envergonhados e eles exaltados, como algumas músicas nos ensinam hoje. Eles não pedem isso. Eles não pedem isso. Eles dizem o seguinte: Senhor, contempla essa situação. Verso 29. Olha, Senhor, para a ameaça dos nossos opositores. Contempla esse problema. Mas eles não pedem a Deus: Deus, nos dê segurança. Não. Eles dizem: Deus, continua se lembrando de nós. Continua olhando para nós. E o que é que eles pedem, irmãos? Eles pedem a Deus coragem para continuar cumprindo a missão. Eles pedem a Deus intrepidez para anunciar a palavra. Sabe o que isso significa, irmãos? Isso significa que nas nossas orações, diante dos nossos dilemas, das nossas adversidades, Deus pode resolver os nossos problemas. Muitas vezes Ele resolve. Mas o nosso foco, antes de tudo, deve ser: Senhor, Tu podes resolver o meu problema, Tu podes transformar essa situação, mas eu quero mais do que isso. Independentemente se o Senhor solucionar ou não a minha adversidade, me dê poder para viver fiel a Ti em meio aos meus problemas. É isso que eles estão orando. Esta oração é uma oração que pede a Deus muito mais do que alívio. É uma oração centrada em Deus, em que os seus servos dizem: Deus, nos dê a graça de sermos fiéis, mesmo em meio às adversidades.
Quantos passaram ou estão passando por problemas razoavelmente sérios, para não dizer bem sérios? Levanta a mão, por favor. Pode levantar. Muito bem. Ok. Presta atenção. Deus pode resolver a sua situação. Mas antes de tudo, peça a Deus que trabalhe no seu coração. E que mesmo em meio à circunstância, que pode durar horas, dias, semanas ou anos, você e eu permaneçamos fiéis ao propósito de Deus. A oração da igreja é essa: Senhor, dar-nos a graça de sermos fiéis à missão que o Senhor nos concedeu. Sabe por quê, irmãos? Porque os problemas às vezes podem nos tirar dos trilhos. Nós lidamos com pessoas que, diante de problemas, reagem bem. Mas há outras que, diante de circunstâncias adversas, a fé delas mirra. O coração delas é tomado por dúvidas, por reclamação, por murmuração. Meu amado irmão, minha amada irmã, diante da circunstância, diante da perseguição, diante da dor e da angústia, ore a Deus. Deus pode mudar, mas ore a Deus também dizendo: Senhor, se esse problema ainda continuar, dá-me a graça de ser fiel. Dá-me a graça, Senhor, de continuar te amando, de continuar te servindo, de continuar te adorando. E o texto diz que a igreja pede a Deus coragem para continuar proclamando a palavra, e pede a Deus isso, enquanto Deus vai estender a sua mão para fazer curas, sinais e prodígios. Era uma igreja que cria que Deus está vivo. Deus não está morto, irmãos. Deus está vivo. Deus não está parado, irmãos. Deus está ativo. Deus está agindo. Deus está trabalhando. Deus se manifesta. Aqueles irmãos não pedem milagres de vingança ou destruição. Eles pedem milagres de misericórdia, de graça. E a seção do texto termina quando nos mostra que aquela oração centrada em Deus, que adora o Senhor, aquela oração em que nós apresentamos as nossas necessidades, em que a igreja apresenta as suas necessidades de maneira coerente, é uma oração eficaz. É uma oração eficaz. Verso 31 diz que enquanto eles estavam orando, o local onde a igreja estava reunida treme. O tremor, como de um terremoto no Antigo Testamento, era um sinal de que Deus estava presente. Quando aquele lugar tremeu, Deus não age sempre assim. Deus quis agir assim naquele lugar, né? Imagine se todas as vezes que Deus estivesse presente, aqui esse lugar tremesse. Meu Deus, é um terremoto? Meu Deus, é o fim. Aqui, Deus estava dizendo através do tremor: eu estou ouvindo as suas orações. Eu estou presente. Eu estou presente. E diz o texto que, naquele momento, aqueles crentes que pediam intrepidez, que pediam coragem para continuar a missão, eles são cheios do Espírito Santo. Eles são, mais uma vez, tomados, dominados pelo poder do Espírito. E diz o texto que eles saem e eles vão anunciar a palavra de Deus. É como se eles vivessem um novo Pentecostes.
É como se eles vivenciassem um novo derramar do Espírito Santo. O que isso nos ensina, irmãos? A gente não enfrenta esse mundo difícil, a gente não combate as adversidades que nos assaltam no poder da nossa carne. Nenhum de nós é bom o suficiente para lutarmos as lutas desta vida sozinhos. Mas nós temos um Deus. Nós temos um Deus que se revela em 3 pessoas. E uma dessas pessoas, que é o Espírito, habita em nós, nos transformou em seu santuário. E nós precisamos do poder do Espírito Santo para vivermos o propósito de Deus, para vivermos a missão de Deus, para cumprirmos o projeto do Senhor nessa terra. Eu me lembro de Billy Graham. Certa feita ele estava num culto, pregando, entrou um bêbado. Misericórdia, né? Entra um bêbado. E gerou um transtorno. E ele disse assim: se uma pessoa bêbada gerou tudo isso no culto, imagine se nós fôssemos cheios do Espírito Santo, o que aconteceria no mundo? Qual o impacto que isso teria no mundo? Eu volto à pergunta do início. Você ora? Mais do que as orações rápidas? Mais do que as orações fast food? Mais do que as orações mecânicas? Mais do que as orações superficiais? Mais do que as orações sem muita reflexão? Deus está chamando a mim e a você para mergulharmos ainda mais numa relação de intimidade com Ele, por meio da oração. E nos lembremos, o nosso Deus não é pigmeu, o nosso Deus é grande. Oração não é algo que a gente faz quando não pode fazer mais nada. A oração, ela é eficaz, porque ela é feita a um Deus que muda, que transforma, que age, que criou, que mantém, que se revela, que governa, que responde, que opera, que empodera a igreja para fazer diferença no mundo. Deus é fiel, Deus é poderoso para responder às suas orações, para renovar a sua vida. Diante dos desafios, antes de tudo, responda com oração. Responda com lançar as suas ansiedades e dores diante do Senhor. E Ele pode, Ele quer, Ele vai lhe surpreender com a graça dEle. Vamos orar? Pai, queria convidar você a ficar de pé, por favor. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse momento que nós estamos aqui reunidos. Obrigado pelo meio de graça que é a oração. Obrigado, Deus. Obrigado porque Tu és Deus. Obrigado porque a nossa vida não está à sorte. Obrigado porque não será o acaso que irá nos proteger enquanto andarmos distraídos. Não. É o Senhor. Ajuda-nos a crescer numa relação de intimidade, de comunhão contigo. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos te amar mais. Para que possamos ter uma vida de busca a ti. Ajuda-nos a enfrentarmos as dores, os dilemas com oração. Auxilia-nos a crescermos na nossa vida de oração. Auxilia-nos a aprofundarmos o nosso conhecimento de Ti. Abençoa essa igreja,
Abençoe esses irmãos queridos e que, em nome de Jesus, essa igreja continue avançando, vivendo uma vida de oração poderosa, eficaz, bíblica, firmada nas Escrituras e que traga glória para o Teu nome. Abençoa-nos, nos fortalece, diante das nossas dores e lutas, continua a nos socorrer, continua a nos guiar. Oramos assim, em nome de Cristo Jesus.